Quando as pessoas entendem a aliança com Deus, nenhum tipo de barreira as impede de cumprir a missão. Nada, irmãos. Quando você entende, meu querido, o nível da sua aliança com Deus, nada impedirá você de cumprir uma missão. Olha o que está em Atos capítulo 20, verso 24. Esse versículo eu memorizei ele desde que eu era novo na fé. Eu já entreguei minha vida a Jesus dentro de uma pegada de serviço de trabalho. Atos 20, versículo de número 24. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Isso aqui, ele estava voltando para Jerusalém e as pessoas no caminho tentavam dizer para ele: não vá, em Jerusalém está lhe esperando tribulação e açoites, perseguições, algemas. E ele disse: não, gente, deixa eu explicar para vocês, a minha vida não vale nada a não ser cumprindo a missão que eu recebi. Olha o que ele está dizendo: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto, ou seja, a não ser que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, ele entendeu. Ele entendeu. Você pode até ser engenheiro, médico, enfermeiro, abrir sua agência, enfim, pode trabalhar no que você quiser. Mas eu acho que está na sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E isso mostra que o apóstolo Paulo entendeu. Minha vida, gente, eu estou indo para lá, Deus me mandou para ali, tem perseguição, mas é ali que eu vou, tem açoite, mas é ali, são algemas, mas é ali. E ele chega a dizer antes: não sei se tem algo mais me esperando além das perseguições e algemas, mas eu não tenho minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra aquilo para o qual vim nesta terra. Você foi salvo por Jesus porque ele tem um plano para você. A aliança que ele fez de derramar o sangue é porque ele tem um plano para você. Ele quer usar você na igreja, ele quer que a igreja melhore por sua causa. Nisso, necessariamente, não quer dizer que você será pastor. Você pode ser um excelente evangelista. Eu lembro quando eu era novo na fé e me chamaram, estava no seminário ainda, me chamaram para pregar num local chamado Suruí, em Magé, no estado do Rio de Janeiro. E quando eu fui pregar, eu lembro que tinha um senhor bem velhinho andando devagar. E quando eu terminei de pregar, ele disse assim para mim: quero falar com você mais tarde. Mas ele falou com uma veemência tão intensa que eu falei: meu Deus, eu preciso falar com esse senhor. Perguntei a alguém: quem é aquele senhor que está saindo lá? Ele está vindo embora, irmãos. Aí falou: aquele homem é o homem que mais ganha almas aqui na igreja. Ele mora do outro lado da cidade, o terraço da casa dele, ele faz um culto pela manhã lotado e ele honra o nosso pastor trazendo toda essa gente para cá e a maior parte do pessoal que está aqui foi ganho por ele. Eu falei: meu Deus, eu preciso ouvir esse homem falar. E fui na casa dele, alguém me levou lá. Quando chegou lá, eu sentei na sala, irmãos, ele sentou na minha frente e disse assim: presta atenção no que vou lhe dizer. Eu fiquei atento àquele velhinho que falava comigo. E ele disse assim, uma pregação que ele ouviu minha, e ele disse assim: certo homem saiu com seu filho para trabalhar numa lavoura. Eles tinham um animal. E esse animal, o homem estava montado nesse burro e o filho puxava o cabresto. No caminho, algumas pessoas disseram: burro esse homem. Olha aí, deixando o menino que é novo ficar cansado. Ele ouviu aquilo, no outro dia, ele pôs o menino no burro e veio puxando o cabresto. Outras pessoas no caminho disseram: mas é burro, né? O menino está novo. Ele que precisa estar lá em cima descansando.
No dia seguinte, ele montou no animal, botou o menino na garupa e ambos vieram juntos. E algumas pessoas no caminho disseram, mas é burro demais, olha só, vai cansar o animal. No quarto dia, então, ele pegou pelo cabresto, botou o menino na frente, colocou só as mochilinhas no animal e veio puxando. E as pessoas falam, mas é idiota demais, que burrice. O animal foi feito para carregar peso. Ele acabou de contar essa história e ficou me olhando. Eu levantei os ombros com as mãos abertas e falei, não entendi. E ele completou aquela profecia dizendo, preste atenção. No seu caminho, muita gente vai dar palpite. Faça o que Deus lhe mandou. Porque os que estão no caminho dando palpite, não foram chamados para fazer o que você foi chamado. Caramba, depois daquilo nunca mais eu parei de pregar. Nunca mais. E o que tem de palpite no caminho? Então nunca mais eu parei de evangelizar, de pregar, de testemunhar do evangelho, porque eu aprendi que aquela palavra foi para mim. Entenda aí? Deu para pegar? Então não considere a sua vida preciosa. Se você estiver vendo muita preciosidade na própria vida, fora do evangelho, fora da igreja, fora de evangelizar, fora de fazer a obra de Deus, é porque você ainda não entendeu a aliança. Eu não estou falando que você está agora proibido de viajar, de brincar. Meu Deus, nada disso, e eu gosto disso. Mas isso tudo é diversão. Olha aqui, gente. Diferença entre diversão e distração. É importante que você se divirta, mas não fique distraído. O distraído perdeu o foco. Quem se distrai nunca perde o foco. Perdão, o distraído perde o foco. Quem se diverte nunca perde o foco. Então, se divertir é saudável. Se distrair, aí pronto, perdeu o foco, já era. Um dia eu estava viajando e parei numa loja para a gente almoçar e uma mulher estava falando com muita eloquência, com muita fervorosidade a respeito de um quebra-cabeças, que tinha um pouco mais de 8.000 peças. E esse quebra-cabeças era um quebra-cabeças que demoraria pelo menos 7 dias, 24 horas, 7 dias de 24 horas, não estou falando de dia só parando para dormir, não. 24 horas, 7 vezes para poder montar era o tempo recorde. Ou seja, demoraria muito mais que isso, que a pessoa teria que parar para comer, para poder dormir. E aí ela falou daquilo lá, eu ouvi de longe o tempo, mas eu me aproximei, ela falando, algumas pessoas prestando atenção. Quando todo mundo saiu para não atrapalhar as pessoas ou a venda, eu perguntei para ela, vem cá, você falou quantos dias que eu demoraria para montar esse quebra-cabeças? E ela falou, olha, são 7 dias. Você vai demorar um mês e pouco, se pegar com muita fervorosidade aqui. E eu falei, obrigado. O senhor vai levar? Eu falei, não. E aqui dentro eu pensei, meu Deus, meu tempo é muito precioso para eu gastar um mês e pouco da minha vida montando peça para no final não chegar em lugar nenhum. Não, gente, a nossa vida é muito mais que isso. Eu preciso me divertir, mas distrair não. Se aquilo é uma diversão, se eu já junto minha família, agora sim, eu pego aquele quebra-cabeças e uso ele como uma estratégia para eu poder unir minha família e cada um discutir, colocar peça. Aí é bonito. Mas espera aí. Ficar distraído, gastar mais de um mês deixando de falar do evangelho, do rei que vai voltar, para ficar juntando. Nossa, Deus, não dá não, para mim não dá não. É porque a minha vida não tem preciosidade nenhuma se eu gastar ela para mim mesmo. Eu já fui comprado, eu tenho um dono. Ei, quem tem aliança sabe que tem um dono e esse dono nos deixou na terra com uma missão. Eu preciso anunciar que ele já venceu e está voltando. Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá, povo lindo. Em Atos, no capítulo de número 8, eu vou evitar de ler. Vamos lá, Atos capítulo 8. A gente vai achar uma situação bem interessante da igreja. Atos no capítulo 8, diz assim: e Saulo consentia com a sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Para um pouquinho. Aqui a gente vê um povo tendo que abandonar suas casas, tendo que abandonar suas propriedades, plantações, suas posses, para não perder a verdade do Evangelho. E os apóstolos ficaram em Jerusalém porque era a base, correndo risco da própria vida ser derramada por libação, sendo decapitados ali. Mas ficaram para honrar. Lembrando que os apóstolos, gente, não tinham casa em Jerusalém não, tá? Talvez vocês pensem assim, o pessoal de Jerusalém foi disperso e os apóstolos ficaram em casa. Eles não tinham casa não, a casa deles era lá na Galileia. Eles estavam em Jerusalém cumprindo uma missão e agora perseguição grande sobre a igreja. Se eles negassem a fé, poderiam ficar em suas casas e tudo, mas a vida deles não era preciosa, a não ser cumprindo a missão que Jesus mandou. Então eles foram dispersos. A gente vê aqui essa igreja dispersa, meu Deus, pregando o evangelho. Olha só, versículo de número 4. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E aí, Atos 8:4, eles foram dispersos, irmão, não tinha mais casa, propriedade, não tinha mais nada, mas a verdade do evangelho estava lá dentro. E isso que nós precisamos zelar, porque às vezes a gente está vivendo um evangelho tão fácil que a gente esquece que a gente tem dono. Jesus pagou o preço numa aliança para que eu trabalhe na igreja, para que eu trabalhe na obra. E a aliança que eu tenho com ele me obriga, me constrange a servi-lo. Embora ele não tire de mim a alegria de poder produzir, comer alguma coisa gostosa, passear, desde que eu não me distraia. Eu posso me divertir, porque a diversão não me tira do foco. O meu foco principal é entender que eu estou aqui nessa terra numa missão tão nobre que eu não posso permitir que os meus desejos me atrapalhem de cumprir essa missão.